Olá, povo de Deus, aqui nos encontramos mais uma vez para agora fazermos uma pequena reflexão de uma forma muito simples que eu farei sobre esse tempo litúrgico que estamos começando hoje, que é o tempo comum. A gente pode olhar nesse slide uma das representações do nosso calendário litúrgico, que tem como centro o PX, representando as letras que representam o Cristo vivo e ressuscitado em nossa vida, que é o centro de nossas vidas, e a partir dali, em espiral, a caminhada litúrgica que temos ao longo de cada ano. Então, começamos com as 4 semanas do Advento, esse tempo de preparação para as 2 vindas de Cristo, a primeira que celebramos o seu nascimento, a segunda, a qual não sabemos o dia e a hora, depois o tempo do Natal, que terminamos de celebrar ontem com a festa do batismo. Depois das primeiras semanas, o tempo comum, que é esse tempo que estamos começando hoje. Depois desse tempo interrompido para a vivência da Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal e todo o tempo pascal, aonde retornamos à segunda parte do tempo comum até o seu final, culminando com a festa de Cristo Rei, e ali reiniciamos o nosso ano litúrgico, a caminhada do tempo do Advento. Então, nessa forma espiral, a gente tem essa riqueza do ano litúrgico, nós temos a representação da riqueza desse ano litúrgico, que eu já falei em outros vídeos que você encontra aqui na página da nossa paróquia. E vamos agora então, que é o nosso objetivo maior aqui, estamos realmente atentos à questão do tempo comum. Vocês já podem ver, se destaca a cor verde, E a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo junto ao seu povo. Vamos lá. Tempo comum. Além dos tempos que possuem um caráter próprio, como o Natal e a sua preparação, que é o Advento, a Páscoa e a sua preparação, que é a Quaresma, restam 33 ou 34 semanas, nas quais não se celebra nenhum aspecto peculiar do mistério de Cristo. Mas este mistério continua a ser lembrado de modo amplo, principalmente durante os domingos. Aí daí o sentido da importância de irmos à igreja no dia de domingo. Este período litúrgico recebe o nome de tempo comum. A importância deste tempo está em ajudar os fiéis a fazer uma assimilação progressiva do mistério de Cristo. Isto porque, dia após dia, semana após semana, é apresentada toda a vida histórica de Jesus à luz do mistério pascal. Isso é muito importante a gente refletir na nossa liturgia. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo nos é apresentada, segundo os Evangelhos, para que possamos estar meditando, refletindo, aprendendo o que Deus quer nos ensinar para que a gente possa vivenciar tudo aquilo. Então, um aspecto forte que eu faço questão de destacar aqui é podermos compreender toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso calendário litúrgico, especialmente no tempo comum, toda a vida histórica de nosso Senhor nos é apresentada nas nossas celebrações. Por isso, não percamos as oportunidades que temos de ir à igreja sempre. O tempo comum nos reconcilia com o normal e nos ajuda a descobrir o dia a dia como tempo de salvação, segundo a promessa do ressuscitado. Estarei com vocês todos os dias. Que bonito, A gente perceber no tempo comum, esse tempo litúrgico, essa presença diária de Deus na nossa vida, na nossa história. Nós somos chamados a ser seus discípulos, a aprender a seus discípulos e a viver como discípulos. O Senhor se revela a nós nos acontecimentos do dia a dia, em nossas vivências e cansaços, na convivência, no trabalho. No interior de cada dia damos provas de nossa fidelidade, como o próprio Cristo fez, contando inúmeras parábolas, inúmeras histórias a partir do dia a dia do seu povo. Nós somos chamados, porque hoje vivemos em realidades diferentes, mas chamados a identificar o mesmo Cristo no nosso dia a dia. Então, voltando à frase, no interior de cada dia damos prova de nossa fidelidade. É o esforço de buscar no cotidiano da vida o mistério do Senhor acontecendo entre experiências de morte e ressurreição.
Olha, o tempo litúrgico quer nos ajudar a encontrar Deus no nosso hoje, a encontrar Deus no nosso dia a dia, nas lutas do dia a dia, no trabalho do dia a dia, nas alegrias do dia a dia, nas tristezas do dia a dia. A palavra de Deus vai nos ajudar a encontrar o Cristo vivo na nossa história, no hoje em que vivemos. E isso é belíssimo. No tempo comum, celebramos, portanto, o mistério de Cristo em sua totalidade. Encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão. E não um ou outro aspecto do mistério. Como vemos, por exemplo, no Natal, a gente celebra, né, o nascimento e a infância. Na Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus e a sua presença ressuscitado no meio de nós. O tempo comum vai nos passar toda a vida de nosso Senhor. Então, é a totalidade de Jesus que nos é ensinada, que nos é apresentada, que nós somos chamados a celebrar e a meditar. Então, uma riqueza muito grande a vivência deste tempo. É o que o distingue dos demais tempos. A tônica recai sobre o evangelho de cada domingo. Então, é importante estarmos acompanhando principalmente os evangelhos dominicais. Aí temos a espiritualidade a ser vivida durante a semana. A vida cotidiana é lida à luz do mistério do Senhor. Então, a liturgia do tempo comum nos ajuda exatamente isso. Temos como centro da semana o domingo, que é o dia do Senhor, para que a partir do que celebramos e aprendemos ali, nós podemos vivenciar essa dinâmica, concretizar essa espiritualidade que Jesus nos ensina todos os dias da semana que virá, após o domingo, de forma que possamos, assim, estarmos sempre iluminados por Cristo, ou seja, está iluminando o nosso dia a dia a partir do próprio Cristo. Então, é uma riqueza muito grande realmente saber identificar Jesus presente na nossa vida. É tarefa cotidiana de trazer a Páscoa para a nossa vida. A partir da vida do Senhor, aprendemos dele o que significa e implica ser discípulo. Já que Jesus chama pessoas, tornam seus discípulos, alguns destes se tornam apóstolos, e Jesus vai, no chamado, criar convívio, criar intimidade e, acima de tudo, ensinar tudo o que precisamos aprender. O tempo litúrgico vai nos ajudar a fazer toda essa experiência. O tempo litúrgico comum vai nos ensinar a fazer toda essa experiência, de forma que possamos verdadeiramente estarmos tendo essa intimidade com Cristo, aprendendo dele e aprendendo a como viver como seus discípulos. Em companhia dos discípulos que deixaram tudo para seguir o Mestre, junto com todo o povo de Deus, esse povo que coloca em Jesus suas esperanças, acompanhamos o Mestre na sua caminhada missionária. Em cada um dos acontecimentos que ocorrem num caminho, Deus vai revelando o mistério de Jesus. E nós vamos sendo convidados a aderir mais profundamente e com mais amor à sua pessoa e à sua causa. Então, realmente, a gente vai vivendo uma espiritualidade do ser discípulo, estando próximo de Jesus, escutando o que ele tem a nos ensinar, aprendendo, identificando os seus ensinamentos para sabermos o que precisamos colocar em prática. E assim a gente vai vivendo o nosso discipulado. Nos acontecimentos cotidianos da vida e da caminhada de Jesus, vamos percebendo o mistério maior que está presente também em nossa vida, tanto nos acontecimentos extraordinários, como também naqueles que nos parecem banais e rotineiros. Em todos eles, é Deus que está presente, é Deus que nos chama, nos fala, nos toca, nos convida ao seguimento de Jesus e nos envia como testemunhas das realidades em que vivemos cada domingo. Assim, a gente vai percebendo exatamente isso, essa presença diária em nossa vida. E percebendo aquilo que vamos aprendendo em cada domingo, nós vamos reconhecendo essa visita de Deus para nos libertar, para nos renovar, para nos libertar,
para libertar o seu povo, para nos unir mais a Ele e entre nós. Então, é o mistério de proximidade, de comunhão que Deus vai criando conosco no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho diário, nos nossos afazeres diários, é que a gente vai identificando Cristo, para que a gente crie comunhão com Ele e que a gente vá também tornando o nosso trabalho dia a dia um sinal visível do seu reino, porque estaremos empenhados em colocar em prática os seus ensinamentos. Isso foi tirado desse site, eu coloquei aí do catequizar.com.br, nesses slides, esse texto desses slides que eu passei para vocês. Como se divide o tempo comum? Porque eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, que tem o espiral do ano litúrgico, o tempo comum foi dividido em duas partes. Então, a primeira parte, que é a que estamos começando. Início, na segunda-feira, hoje, após o batismo de Jesus, que celebramos ontem. Então, sempre a festa do batismo de Jesus se inicia a primeira semana do tempo comum. Termina quando? Na véspera da quarta-feira de cinzas, da nossa terça-feira de carnaval. Então, à noite da terça-feira de carnaval, encerramos a primeira parte do tempo comum. Qual a espiritualidade dessa primeira parte? Esperança e escuta da palavra. Ensinamento, o anúncio do reino de Deus que Jesus nos faz. Qual a cor desse tempo? A cor verde, representando exatamente essa esperança que temos em Deus para podemos reconhecer no dia a dia e estarmos orientando a nossa vida para Ele. E eu também tirei desse site, do cleofas.com.br. E a segunda parte do tempo litúrgico se inicia na segunda-feira após o Pentecostes, então, ou seja, após o domingo de Pentecostes, logo o dia seguido, retomamos o tempo comum e que vai até e termina na véspera do primeiro domingo do Advento. Então, quando formos começar, chegando a aproximar do próximo tempo litúrgico do Advento, às vésperas daquele primeiro domingo, ou seja, aquele sábado, nós encerramos o tempo comum. Qual a espiritualidade dessa segunda parte? A vivência do reino de Deus. Qual o ensinamento que temos dessa liturgia? Os cristãos são os sinais do reino, ou os cristãos somos os sinais do reino. A cor continua sendo a verde em função do sentido de esperança, conforme eu coloquei aí, tempo comum, tempo de ação e esperança, porque confiamos em Deus, aprendemos o que Ele tem a nos ensinar e assim a gente vai trabalhando como sal da terra e luz do mundo, construindo o reino de Deus na sociedade em que vivemos. Então, assim, irmãos e irmãs, de uma forma muito simples, apresento a vocês o sentido desse tempo que é longo, mas porque Jesus tem muita coisa a nos ensinar e que tenhamos, portanto, o interesse de aprender diariamente, de buscar todos os dias reservar um tempo para aprendermos. Se você não pode ir à igreja todos os dias, acompanhe pelos canais católicos ou aqui todos os dias no canal da nossa paróquia, Padre Alexandre e eu estamos postando a reflexão do Evangelho do dia, exatamente para que você possa estar fazendo essa experiência que acabamos de refletir. Um grande abraço, Deus abençoe, que tenhamos uma boa vivência do tempo comum, para estarmos sempre nos fortalecendo na fé. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos vocês.